Quer continuar conhecendo a minha biblioteca? Vem comigo nesse vídeo. Há 2 vídeos eu comecei a apresentar para vocês a minha biblioteca, os livros que têm auxiliado na minha formação, aquilo que eu tenho estudado e que tem me ajudado a viver melhor. Mas não só. Todo o esforço que eu faço para conhecer e para buscar a verdade está, em parte, naquilo que esses livros contêm. Então, sem mais demoras, vamos à parte de hoje. Agora nós estamos aqui na parte que é dedicada à educação, que é a minha profissão. Eu preciso dizer que muitos dos livros que eu estou usando no momento não estão aqui. Por exemplo, eu estou fazendo a leitura do órgão e por causa do valor eu decidi não comprar agora. Então, eu sempre vario muito entre os livros que eu tenho e aqueles que eu penso em adquirir em um momento, mas agora não é a hora. Então eu tenho aqui sobre o modo de aprender, do Gilberto de Tournai, depois Como Formar o Gosto Literário, do Arnold Bennett. É o mesmo autor do Como Viver 24 Horas por Dia. Por isso eu falei, quando eu citei o livro, que ele falava não só de como produzir bem nas 24 horas, mas ele falava de como viver bem de fato. Inclusive, ele dá dicas a respeito de como ouvir músicas, como ler literatura e assim por diante. Depois, A Magia da Leitura, que é um livro sobre leitura em voz alta. Muito do que eu falo aqui está presente nesse livro e também em outros e na experiência que eu tenho com as crianças. Como cultivar uma vida de leitura, do C.S. Lewis, Educação Personalizada, Manual de Leitura em Voz Alta, Maquiavel Pedagogo. Esse livro, sem dúvida, é muito interessante, porque ele te dá uma visão da educação que você nunca imaginaria por conta própria. Depois, O Amor às Letras e o Desejo de Deus. Esse livro é maravilhoso porque ele fala a respeito de como os monges da antiguidade utilizavam a linguagem para amar e servir a Deus. É bem interessante. Depois, esses 2 livros aqui eu vou até tirar para mostrar a vocês. Esse daqui é do Hugo de São Vitor, A Instrução do Principiante, e esse daqui da Dorothy Sayers. Os 2 livros são bem interessantes e cada um deles, à sua época, traz meditações e reflexões muito interessantes na educação para nós. Depois, os 2 livros da Kátia Simone Benedetti, que é uma autora brasileira, excelente quando o assunto é linguagem, alfabetização. E eu fiz uma formação com ela, inclusive, esse ano, o que contribuiu muito para o meu trabalho. A Mente Bem Treinada. Esse livro aqui, apesar de grosso, eu utilizo como um livro de consulta muitas vezes, para conhecer algumas obras, para ver o que poderia melhorar no meu trabalho e assim por diante. Depois, 2 livros, Desconstruindo Paulo Freire e aqui A Pedagogia do Oprimido. Como eu falei com vocês a respeito do livro do Olavo, a mesma coisa é a respeito do livro do Paulo Freire. Eu não acredito que a gente possa falar de um autor se a gente não leu o autor. E ainda mais, quando eu vou ler alguma coisa, estudar algo, eu gosto de ir primeiro direto à fonte. Então, eu quero ler Aristóteles. Ao invés de ver um comentário primeiro, ao invés de ver opiniões primeiro, eu quero ter contato com o livro primeiro. Inclusive, esses 2 livros do Thomas Juliano, eu fui ler depois que eu tinha lido Paulo Freire. Por quê? Porque o meu interesse era, eu quero ler o autor, tentar pensar como ele e ver se faz sentido. Se faz sentido, tudo bem. Se não fizer sentido, tudo bem também. Então, eu gosto muito dessa abordagem. Agora mesmo eu comecei a ler algumas obras do Aristóteles e eu confesso que o meu principal objetivo não era ler Aristóteles. Eu queria ler Santo Tomás de Aquino. Só que eu fui ler Santo Tomás de Aquino e todas as vezes que ele cita algo de Aristóteles, eu não estava entendendo muito bem. Então é como se Santo Tomás de Aquino dissesse, pera lá, volte 2 casas. Daí eu fui tentar ler o De Anima, de Aristóteles, e ele utiliza um vocabulário ao qual eu ainda não estou habituada. Mais uma vez, volte 2 casas. E agora eu comecei daquele que deveria ser o primeiro livro e que eu só descobri
por causa dessa busca por entender aquilo. Então, agora eu estou lendo O Órgão, o livro As Categorias. Depois disso, Mania de Matemática. Esse foi um livro que eu comprei meio enganada, porque eu queria alguns jogos para fazer com os meus alunos, e esse livro parecia ser isso, mas no fundo, infelizmente, não foi. Depois, a coleção do professor Pierluigi Piazzi, que é um professor brasileiro interessantíssimo, porque ele faz uma distinção clara entre assistir aula e estudar. E isso é tão necessário no nosso mundo, porque as pessoas assistem muito às aulas, mas elas estudam pouco. E no fim das contas, ainda tentam muitas vezes jogar a culpa no professor, que por melhor que seja, nunca vai substituir o seu momento sentado, o seu momento de meditação, o seu momento de memorização e assim por diante. Depois disso, o Trivium, da irmã Miriam Joseph. Esse é um dos livros que também diz para você, volte 2 casas, volte 3 casas. Porque você vai ler a irmã Miriam Joseph e ela utiliza um vocabulário muitas vezes aristotélico-tomista. E você tenta ler aquilo e parece que não faz sentido, mas é porque você não tem a base necessária para compreender aquilo que ela está falando. É como se uma pessoa que mora nos Estados Unidos chegasse no Brasil somente sabendo falar o básico de português, falar as mesmas palavras que ele fala em inglês, em português, mas ele não conhecesse o vocabulário específico do brasileiro. Então, a mesma coisa é você tentar ler um autor que escreve em cima de um vocabulário e você não conhece aquele vocabulário. Depois disso, pequeno tratado de pedagogia, porque ler os clássicos, Emburrecimento Programado, que é um dos meus livros favoritos, e eu acredito que todo professor no mundo de hoje deveria ler, porque abre os nossos olhos para aquilo que a educação que nós oferecemos aos nossos alunos muitas vezes faz com eles. Depois disso, Os Neurônios da Leitura, do Stanislas Dehaene. Tem um outro livro dele aqui também, que é esse daqui embaixo, É Assim que Aprendemos, e os 2 livros são bem interessantes, mas até hoje eu utilizei como um material de consulta. Depois disso, Tratado de Versificação, do Olavo Bilac, para todos aqueles que desejam aprender a sonoridade da língua portuguesa, entender o que um autor quer dizer quando ele utiliza determinada letra, o que é que significa determinada rima. Esse livro facilita muito o conhecimento disso. Mas é claro, você não vai pegar o Tratado de Versificação, ler do começo até o fim e não aplicar nada. É necessário que você escolha bons poemas para memorizar e para praticar exercícios fazendo o que você aprende aqui. Depois, O Simbolismo da Mitologia Grega, e aqui é um livro o mínimo sobre literatura. Depois, essa parte de lá até embaixo agora, serão livros de literatura, tanto literatura brasileira quanto literatura mundial. E se eu visse a minha biblioteca antigamente, eu me perguntaria, para que tanta literatura? Porque às vezes, no Brasil, nós temos a imagem de que a literatura é somente diversão. Então, quando a pessoa não tem o que fazer, está sem internet, não tem o filme para assistir, ela vai ler um livro de literatura. Mas, na verdade, a literatura não serve para isso. A literatura serve para formar a tua imaginação. E para qualquer coisa na vida que você quiser fazer, você vai precisar da imaginação. Então, para rezar, você precisa da imaginação. Para estudar matemática, você precisa da imaginação. Muitas vezes, as crianças ficam travadas em um problema de matemática, justamente porque elas não conseguem imaginar o problema. E para todas as outras áreas. Então, você não estava na Inglaterra durante o reinado do rei Henrique VIII. Você precisa conseguir imaginar para estudar a história da Inglaterra. Então, para tudo, você vai precisar da imaginação. Até mesmo para construir uma empresa, fazer uma casa, você tem que primeiro mentalizar como vai ser aquilo. Depois disso, vamos lá. Admirável Mundo Novo e A Ilha, do Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo eu já li umas 2 vezes.
A Ilha eu ganhei de uma pessoa quando eu tinha uns 13 anos e a experiência de leitura naquela idade foi terrível. Hoje eu nunca mais tentei de novo, mas pretendo porque me parecia interessante, só que naquela época eu não estava entendendo e ainda não gostava de ler como eu gosto hoje. Depois, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse livro é bem interessante, embora seja um pouco pesado, porque ele mostra o que acontece com uma sociedade quando você tem o aumento da violência e a destruição da linguagem. Duas coisas que, se a gente notar, é justamente o que acontece no nosso país. Depois, o Drácula, Mal Flanders, A Divina Comédia. Esse livro aqui eu tentei ler da primeira vez, eu ganhei, acho que eu tinha uns 15 anos. E eu tomei uma sincera paulada. Por quê? Porque ele cita muita coisa de mitologia grega, está atrelado a uma parte clássica que eu ainda não conhecia. Então eu voltei alguns passos para estudar gramática, compreender mitologia grega e ler alguns clássicos que vinham antes dele. Agora eu tenho muita coisa para fazer e em breve eu pretendo tentar reler a Divina Comédia. Depois disso, O Cyrano de Bergerac. Esse livro é uma maravilha e eu conheci através de um amigo no ensino médio. Depois, As Obras Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Eu comecei a ler esse livro umas 2 vezes e estava gostando bastante, mas por algumas questões aqui eu não consegui manter a leitura. Depois disso, aqui vem uma tríade do Fernando Pessoa e eu digo a você, provavelmente ele é um dos meus poetas favoritos. Depois do Fernando Pessoa, acredito eu, só o Camões, mas eu não sei, na verdade, eu não tento classificar. Mas acho que o Camões estaria, para mim, antes do Fernando Pessoa. E é algo bem interessante porque cada autor tem um jeito. E se você me pedir para fazer um top 5, provavelmente eu terei muita dificuldade. Depois disso, nessa parte aqui, são os livros do Dostoiévski. Dos russos, é um dos autores que eu mais gosto, e também da literatura mundial. Por quê? O Dostoiévski é aquele tipo de autor que consegue olhar para a nossa sociedade, embora ele estivesse olhando para a sociedade russa à época, e ele escreve algo que nós chamamos de universal. Então, aquilo que ele descreve no Raskolnikov, você olhando para outros lugares fora da Rússia, ainda assim você consegue identificar. Um dos meus livros favoritos do Dostoiévski é O Jogador. Se você ainda não leu, faça essa experiência, porque a literatura abre uma chave de possibilidades e também nos ajuda a olhar para as pessoas com um pouco mais de misericórdia. Nós geralmente olhamos para uma pessoa viciada em jogo e só vemos aquele vício, mas o Dostoiévski mostra uma face ampla, mostra como funciona por dentro dessa pessoa. E isso nos ajuda muito a compreender melhor as pessoas e viver melhor também. Depois disso, A Metamorfose, do Kafka. Eu já li esse livro e eu quero reler. Isso é uma coisa interessante. Tem muitos livros que eu quero ler e muitos mais que eu quero reler, porque você lê um livro aos 15 anos e depois você chega aos 20 e fica sempre aquela impressão: eu posso agora tirar mais desse livro, eu posso extrair mais dele que eu não tinha extraído naquela época. Depois aqui tem os livros do George Orwell, 1984, A Filha do Reverendo, que não é um dos títulos mais conhecidos dele, mas eu li e gostei bastante. E aqui são alguns ensaios. Esse livrinho aqui, ele é interessante porque eu peguei a indicação dele no livro do Carlo Acutis. O Carlo Acutis diz gostar desse livro e eu queria conhecer. É literatura italiana. Eu li, achei interessante em muitos pontos, mas acredito eu que em uma segunda leitura é possível tirar bem mais dele. A história é de uma criança que nasce com deficiência e é como se ela precisasse nascer de novo. Não nascer de novo no sentido religioso, mas nascer de novo no sentido de que
Aquelas impossibilidades que ela tinha precisavam ser vencidas para que ela nascesse de novo e conseguisse viver. Então, aqui vai uma leitura inesperada. Depois disso, eu tenho aqui o Madame Bovary, que é um dos meus livros favoritos, principalmente quando se trata de literatura francesa. Depois, Tom Jones, esse daqui eu achei em um sebo. Ele estava lá olhando para mim, eu olhando para ele, e eu trouxe. E muitos livros eu trago para guardar e ler em um momento futuro. Depois disso, Moby Dick. Essa parte aqui são as obras do Balzac. Eu tenho umas 3 obras dele, Eugênia Grandet, A Mulher de 30 Anos eu li, mas foi emprestado, e tem esse daqui que está aqui agora, que é A Menina dos Olhos de Ouro. O meu livro favorito do Balzac é Eugênia Grandet, e aí eu já poderia ter lido uns 3, 4 livros do Balzac. Mas eu li? Não, porque eu estava relendo Eugênia Grandet. Para te contar um pouco mais, a Eugênia Grandet é uma moça, tem um pai, que é o pai Grandet, e o pai é muito avarento. Inclusive, algumas cenas que o Balzac retrata são memoráveis. Por exemplo, na mesa, à hora do almoço, eles estão ali e o rapaz tem muito dinheiro, mas o que ele oferece à família é um pedaço de pão e meio copo de vinho. A casa está caindo aos pedaços. As pessoas não conseguem subir a escada sem se machucar. E mesmo com dinheiro, ele não reforma a casa. Então, é um ótimo exemplo de quem a gente não deve ser. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar amanhã. Um forte abraço e até a próxima.